Mas nós vamos saber agora, com a defesa da família Sestari, sobre a conclusão do inquérito na Polícia Civil que apurou como ocorreu a morte da Isabelle Ramos. Isabelle tinha 14 anos, a atiradora também tinha 14 anos. Isso aconteceu aqui num condomínio de luxo, ali na região do Jardim Itália, onde as famílias moravam. Doutor Arthur, bom dia. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado por nos atender. Nós temos um delay pequeno pelo Skype e essa entrevista é ao vivo. Qual será a tese da defesa, doutor Arthur? Perfeito. Muito obrigado pelo espaço que foi concedido à defesa para trazer alguns breves esclarecimentos. Primeiro ponto, a defesa percebe uma certa pressa na conclusão desse inquérito policial e como tudo aquilo que é feito de forma assodada é passível de alguns equívocos, como de fato foram cometidos na tipificação legal dada aos fatos na conclusão do relatório policial. Ainda não houve, por parte da defesa, acesso a esse relatório, de forma que tomamos conhecimento tão somente através da coletiva de imprensa dada pela autoridade policial. Não há, por parte da defesa, concordância em relação à conclusão da autoridade policial e nós já apresentamos razões escritas nos autos do inquérito direcionadas ao membro do Ministério Público e assim como ao juízo que futuramente irá analisar, questionando algumas conclusões e demonstrando a real dinâmica dos fatos que não encontra conformidade com a versão apontada pela autoridade policial. Quem está de fora, e aqui ninguém está para acusar ou para defender, quem está de fora tem uma visão completamente diferente. Eu tenho dito aqui diversas vezes, doutor, primeiro que eu não sou advogado, sou um bacharel frustrado, dizendo o seguinte, essa menina não foi ouvida oficialmente no inquérito. A menina que é acusada de ter atirado voluntariamente, é o que diz o laudo agora, num crime doloso. Essa menina não pode vir nos autos agora e contar a verdade, doutor Acho. O que aconteceu, a verdade dela, até para facilitar a sua linha de defesa, ela não ficaria isenta. Com a verdade, não ficaria isenta. O crime continuaria. Mas, pelo menos, nós teríamos uma abertura da verdade. Na verdade, ela foi ouvida nos autos do inquérito. Ela foi ouvida e ela nunca afirmou que esse disparo foi acidental. Ela narra a ocorrência de um disparo involuntário. É muito importante colocar qual é a diferença entre um e outro. O acidental é aquele disparo que ocorre sem o acionamento do gatilho. E o involuntário é aquele que ocorre mediante acionamento não intencional do gatilho. Ela afirma que no momento da tragédia, que acabou resultando na morte da outra menor, de fato, ela pode ter resvalado o dedo no gatilho de forma não voluntária, gatilho esse que a perícia constatou que era aliviado. Era uma arma customizada para participação em competições desportivas e o acionamento dele se dava mediante a impressão de força muito menor do que aquela comumente utilizada em armas não customizadas. Então, quando ela foi ouvida, e ela trouxe, sim, essa verdade aos autos, ela afirmou não a ocorrência de um disparo acidental, mas de um disparo involuntário. Essa é a verdade dos autos e a defesa demonstra que, a partir desse caráter involuntário do disparo, ela não poderia prever o resultado e daí a impossibilidade de que seja dada a qualificação jurídica de homicídio doloso a esse fato. O senhor disse um disparo involuntário, mas frontal, de forma horizontal, que bate de forma contrária aos laudos da Politec. A Politec foi um tiro frontal, calculado e atirou. E agora, realmente pode ser descaracterizado entre acidental e voluntário, né? Perfeitamente. Veja bem, em relação ao laudo, que aponta uma posição frontal
entre a atiradora e a vítima, a defesa mostrou nas razões apresentadas no inquérito que essa posição seria impossível de ter acontecido, porque se você colocar elas em posição frontal, necessariamente o tiro estaria prejudicado pela porta do banheiro que está entre uma e outra. Isso está demonstrado de forma bastante técnica e bastante didática nas razões apresentadas pela defesa. E esse problema ocorre porque o laudo pericial desconsidera que houve uma alteração que nós chamamos de alteração do estado das coisas. O inquérito mostra que quando o Marcelo chega ao banheiro, ele é orientado pelo SAMU a colocar a vítima em uma posição ereta, em uma parte rígida do solo. A própria mãe da vítima também diz nas suas declarações que ao chegar ao banheiro, movimenta a cabeça da vítima para verificar se ela tinha pulso. Então, na verdade, a perícia precisaria ter colocado essa alteração do estado das coisas para cogitar a ocorrência do resultado não de dentro do banheiro, mas sim do lado externo, exatamente de onde a menor afirma que o disparo involuntário ocorreu. Porque de dentro do banheiro, o disparo de forma frontal seria impossível de ter ocorrido. Não estou aqui para fazer o papel de advogado de defesa e nem de acusação. Mas nessa conversa do Marcelo com o SAMU, ele disse que tinha sido uma queda. Em momento nenhum ele disse para o SAMU que era tiro. Pelo menos os diálogos foram mostrados à exaustão, né? Todos nós ouvimos isso. A orientação do SAMU era para uma queda, não era para um tiro. Perfeito. Quem teve acesso à íntegra dessas transcrições vai perceber que o Marcelo, no mesmo momento em que ele liga ao SAMU, afirmando que se tratava de uma queda, no mesmo instante em que ele chega no banheiro da residência, a filha mais velha dele também liga ao SAMU e registra a ocorrência de que se trata de um acidente com disparo de arma de fogo. Quando você vê a transcrição da ligação do Marcelo, é possível ver um trecho, algum tempo depois, que ele afirma o seguinte: o que é que aconteceu aqui? Ela caiu? E um menor que está ao lado dele afirma: não, foi com a arma. E aí, no mesmo instante, ele afirma ao SAMU: a menina está me afirmando agora que se tratou de um acidente com disparo de arma de fogo. Mas ele fala isso quando a filha dele mais velha também já afirmou isso. Não houve da parte dele uma intenção de alguma forma, ocultar esse disparo. Isso é muito claro nas transcrições dessa chamada ao SAMU. O que havia por parte dele era um estado de erro, efetivamente. E tão logo esclarecido a ele que se tratava de um disparo, no mesmo instante, as transcrições da chamada revelam que ele afirma se tratar de um disparo com arma de fogo. Perfeito. A gente vai conversar várias vezes, doutor, ao longo desse processo, porque ele chamou a atenção não só de Cuiabá, mas chamou a atenção do Brasil, onde duas adolescentes perderam a vida, né? Cada qual à sua maneira. A menina Isabelle, que perdeu a vida realmente e que deixa uma lacuna muito grande para a família, e essa menina, que é a mesma idade, 14 anos, que viverá eternamente na retina e na lembrança com esse ato praticado aí. Voluntário, involuntário, doloso ou culposo, mas ela vai ter que responder. Agora, o Ministério Público deve se pronunciar e nós teremos, então, a competência dos dois lados de advogados e a manifestação do Ministério Público para dar sequência a esse caso. Vamos ver como que o Ministério Público vai se pronunciar. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado, um bom dia a todos.